fechada, que ainda tá na cama que eu tô ligada, mas pode ficar escutando. Aqui é tudo certo. O Júlio não tá, não. O Júlio tá junto aí. E o Rafa? Ei, Rafa. Eu, Bom dia. eu acabei de acordar, vocês não vão querer escutar minha voz agora. Mas tá valendo. Tamo junto, tô Sim, aqui, tô vivo. é isso aí. De ressaca, mas vivo. Nem tão forte, nem tão firme, mas estamos juntos. Faz parte, né? A gente tem que ser estar. Bom, no clube a gente faz o seguinte, a gente lê em conjunto o livro que está em pauta. E aí eu tive a ideia de trazer o livro do Léo para a gente conhecer, com a presença dele, para ele trocar uma ideia com a gente também. A galera que já leu vai trazer a visão no final, e a galera que ainda não leu vai ter a oportunidade de ler aí o primeiro capítulo com a gente. E se der tudo certo, a gente continua a leitura em uns próximos eventos, que vão ser marcados a depender da agenda da galera. Então, vamos começar. Tá todo mundo vendo aí a tela do livro, né? Tudo certo. Teologia de Favela, ensaios sobre fé em Deus, nossos corpos e territórios. Eu vou começar a leitura. E aí, quem tiver à vontade para continuar, a gente vai trocando. Minuto, você vai começar onde? No primeiro capítulo mesmo ou você falou introdução brasileira e tal? Não, eu quero começar por aqui, ó. O verbo se fez favela e habitou entre nós. As André. Sumário não, né? Prefácio. Em meados de 2016, fui desafiado literária, social e teologicamente. Em uma aula eletiva na Faculdade Teológica de São Paulo, o professor Jorge Pinheiro passou a explanar sobre uma tal de teologia negra. Citou também teologia africana e outras. Eu nunca tinha ouvido falar sobre algo do tipo até então. Fiquei admirado com James Cone e Grayald S. Wilmore. Sistematizaram uma teologia negra a partir do contexto da segregação racial norte-americana na década de 1960. Como Desmond Tutu e Albert Nolanke contribuíram para o surgimento de uma teologia africana baseada na dura realidade do apartheid. Como teólogos latinos lidando com desafios sociais e humanitários da América Latina, elaboraram a teologia da missão integral e a teologia da libertação. A questão não era se eu concordava ou não com essas teologias sociais ou públicas, mas sim se o meu pensar, fazer e produzir teologia geraria algum impacto capaz de transformar e ajudar a sociedade, a realidade, o mundo no qual estou inserido. Nesse ponto que me senti desafiado. Aceitando o desafio, eis que surge, em 2018, a Teologia de Favela, uma reflexão teológica voltada a um mundo marginalizado, estereotipado e esquecido. Realidade bem presente, sentida, vista, negligenciada. O desafio de refletir, produzir e lidar com essa realidade não foi direcionado única e exclusivamente para mim. A teologia de favela é a prova de que o desafio de fazer teologia direcionada para a realidade periférica continua necessário e sendo aceito por aqueles que entendem a missão. Nesse livro são 11 os pensadores e pensadoras que entenderam que a teologia precisa ganhar pernas para andar em meio às pessoas e braços para entender aos necessitados. Cada uma das produções carrega experiências, marcas, vivências, histórias, dores, fé e esperança. Cada um aceitou o desafio.
A oração de uma mãe negra, o risco iminente de uma bala perdida ou da violência policial, engajamento em territórios marginais, a escassez de uma teologia negra brasileira são alguns dos ingredientes que levam à reflexão e elaboração dessa obra. Uma teologia para ser pensada, discutida, sentida e vivida. Esta é uma produção que te levará a traduzir melhor a espiritualidade existente entre becos e vielas. Mas esse desafio não é apenas para mim, para o Léo, para cada autor e autora dessa escrita. O desafio é para você também, caro leitor. Consciente do fato de que cada favelado é um universo em crise. É possível entender o desafio de levar a salvação e a libertação de Jesus Cristo entre becos e vielas. Se você não faz parte desse labirinto de mazelas, barracas e histórias, sua fé também precisa chegar às margens. E se você vem da quebrada, lembre-se, o povo tem a força, precisa descobrir. Se eles lá não fazem nada, faremos tudo aqui. Rafael França. Aí você vai direto, Clara? Quer fazer alguma observação? Cara, eu queria agradecer, porque nem eu tinha lido esse prefácio do meu próprio livro, assim, na verdade, claro que eu tinha lido, mas esse final da oração eu não tinha lido mesmo, assim, acho que eu não li até o final, enfim, o Rafael França é um cara que lançou esse livro, Teologia, há 5 anos atrás, foi um dos grandes motores que me influenciaram a escrever o meu livro com o mesmo título. E na época eu lembro que a editora, né, entrou em contato, conseguiu contato com o Pregador Lu, sei quem a galera conhece, Pregador Lu, do rap, né, rap cristão e tal, para fazer o prefácio, mas eu achei extremamente simbólico trazer o Rafael, né, trazer o Rafael França, esse cara que tinha me influenciado a escrever o meu livro, então ele faz o prefácio. Eu não tinha ainda para final do prefácio, não. Muito obrigado, hein, Clara? É sobre. É isso aí. A gente costuma fazer isso nas reuniões, a gente lê desde o prefácio, quando é assim tão interessante. Introdução. A corporalidade e a territorialidade são conceitos centrais para uma teologia de favela. Uma abordagem teológica pensando a favela como lugar teológico, que surge no contexto da experiência de resistência das populações negras, indígenas e nordestinas. Na produção histórica dos espaços de socioexclusão e violência, e na luta contra a opressão, o racismo e a marginalização nos seus processos de favelização. Essa perspectiva teológica, de que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, valoriza a experiência corporal dos indivíduos negros e reconhece a importância do corpo e do território como um local de significado simbólico, de resistência e redenção. Na teologia de favela, junto a uma teologia negra, a corporalidade é entendida como a encarnação da experiência negra com todas as suas dimensões físicas, emocionais, espirituais e sociais. Ela destaca a importância de reconhecer o corpo negro favelado como sagrado e como um lugar onde a presença divina se manifesta. Ao valorizar o corpo e o território, a teologia de favela desafia a concepção tradicional de Deus como uma entidade transcendente e alheia às realidades humanas. E enfatiza a importância de uma espiritualidade encarnada e situada. A favela não é um bloco hegemônico. A favela é plural e diversa, e é justamente essa diversidade que vocês vão encontrar no decorrer de cada capítulo. Histórias e vivências que, ao mesmo tempo em que são únicas, também encarnam as realidades de muitos de nós. Vivências que perpassam por lideranças sociais, que atuam no território por múltiplas pertenças religiosas. As espiritualidades que brotam desse chão não se resumem às experiências cristãs. Muito pelo contrário, as tradições, influências e religiosidades que perpassam, atravessam e constroem o corpo favelado. Também são resultados dos terreiros de barracões e umbanda e candomblé, sem desconsiderar o catolicismo
popular dentro de infinitas possibilidades espirituais. Histórias e expressões culturais e simbólicas constroem as nossas subjetividades, o que pode ser destacado pela expressão afro-pastorais. Da mesma forma, as dinâmicas de trabalho de exploração e racismo são vivências que, feliz e infelizmente, fazem parte da nossa caminhada. As narrativas contidas nesse livro são nossas memórias, histórias, vivências e experiências. Em resumo, utilizando-se do conceito popularizado pela grande Conceição Evaristo, esse livro se trata de escrevivências. A favela é, sim, um lugar teológico. O corpo e o território na teologia de favela também estão intrinsecamente relacionados à experiência histórica da população negra, marcada pela escravidão, colonização, discriminação racial e violência nos contextos favelados e periféricos no Brasil. O corpo negro é considerado um alvo constante da opressão e violência promovida pelo Estado. Porém, também é atravessado pela comunhão e comunidade, gerando um local de resiliência, resistência e luta por justiça. Através do corpo e do território, os indivíduos negros e negras expressam sua identidade, resistem à desumanização e reivindicam sua dignidade. Além disso, a corporalidade e a territorialidade da teologia de favela estão conectadas, sobretudo, à ideia de comunidade e solidariedade. Ela reconhece a importância das experiências compartilhadas e da comunhão entre os indivíduos negros e negras, que são unidos por uma história e uma luta comuns. A corporalidade e territorialidade na teologia de favela valoriza a conexão entre corpos negros e negras, promovendo a empatia, o cuidado mútuo e a transformação social, que gosto de chamar de negritude, a cultura negra como uma tecnologia de sobrevivência. Nesse sentido, a teologia de favela busca desafiar os estereótipos e símbolos negativos e as narrativas de inferioridade associadas às pessoas negras, afirmando a beleza, a dignidade e a sacralidade desses corpos. Ela ressalta a importância da justiça social, da igualdade e do respeito às pessoas negras, bem como a necessidade de enfrentar as estruturas de poder e as formas de opressão que afetam a experiência corporal negra. O reino de Deus chegou em contraponto ao império de César, o Estado brasileiro. Em suma, o conceito de corporalidade e territorialidade na teologia de favela envolve o reconhecimento e a importância das pessoas negras no encontro com o Jesus negro. O livro Teologia de Favela é sobre as nossas histórias e vivências nas favelas, norteadas também por práticas pentecostais e espiritualidade diversa na atuação nos nossos territórios. Cara, eu não tinha percebido que eu tinha sido tão prolixo nessa aí. Mas é isso, né? Vocês tinham aquele dos Anjos, né? Que era Pastor Babi. Antes de lançar o livro, eu tive com o Felipe, aqui no Rio, eu falei para o Felipe, não consegui falar de escrever o livro, não consigo, porque eu leio e acho um monte de coisa que eu acho que eu não deveria escrever, e que escrevo e nunca consigo terminar. Aí ele falou assim, então só escreve, não tem mais nada. Só escreve no livro, porque o Leonardo hoje não vai ser o Leonardo daqui a 5 anos. Daqui a 5, 10 anos, você relê o livro e falar assim, que merda que eu escrevi. Mas deixa para ter essa sensação daqui a 10 anos. Não agora só escreve. Né? E eu fiz isso exatamente, né? Mas enfim, é isso. Bom, vamos começar o primeiro capítulo. Alguém quer ler, gente? Não, continua aqui. Eu? Beleza. Quem falou? Sou eu, Wallace. Manda lá, Wallace. Vou passando aqui. O verbo se fez preto e favelado. Léo Maltrapilho. Foi nas vielas da exclusão que encontrei Jesus. Apesar de ter me convertido na fase adulta, hoje entendo boa parte das minhas crises de fé.
Minha experiência com Jesus e igreja sempre esteve em uma dimensão superficial. Passei por muitas denominações em poucos anos de conversão, buscando me encaixar ou me reconhecer como parte dessa instituição chamada igreja. Experimentei várias fases doutrinárias e sempre fui uma pessoa que gosta de entender onde está e por quê. Eu realmente senti que eu não encontrava Jesus nos tempos religiosos. Era uma busca pela doutrina certa, pela maneira correta e encaixotada de se relacionar com Deus. Nessas passagens por tantas igrejas, desde a Assembleia de Deus até a Igreja Presbiteriana do Brasil, o máximo que consegui acumular foram crises existenciais. Foi então que decidi ler a Bíblia. Tentei inúmeras vezes, sem sucesso, pois não entendia nada. Foi quando decidi começar minha leitura pelo Novo Testamento. Mesmo sem nenhuma proximidade com a famigerada teologia sistemática, tive o que chamo de revelação do Espírito. Me apaixonei. A cada página lida, meu desejo de continuar as leituras aumentava. Minhas dúvidas foram sanadas? Claro que não, mas meus anseios ficaram cada dia mais claros. O que minha igreja pregava era contrário a tudo que eu lia e relia nos evangelhos. E depois de muitas leituras do Novo Testamento, prestei atenção em um texto clássico de Mateus, capítulo 25, versículo 35 a 45. E foi aí que tudo começou. Deus estava no meu próximo. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos. Ele responderá: digo a verdade. O que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Para não cansar os leitores e leitoras, vou pular alguns anos para frente, quando me dediquei a ministérios de misericórdia, servindo e acolhendo pessoas em situação de rua. Foram mais de 10 anos. Nesse tempo, já trabalhando como educador social em uma unidade de reinserção social e de forma voluntária pelo Odará Cultura e Missão, comecei a atuar também no sistema socioeducativo. Foi nesse contexto que posso afirmar, pela fé, que tive inúmeros encontros com Jesus, mas não com o Jesus ídolo que é bajulado de domingo a domingo nas igrejas evangélicas, e sim com o Jesus dos evangelhos, o Jesus encarnado dos marginalizados de Mateus 25. E é uma dessas muitas histórias que quero compartilhar com vocês. Possa Deus me guardar, pois sei que ele não é neutro. Ele observa os ricos, mas ama os que vêm da favela. Eu visto preto por dentro e por fora, guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória, nego drama, Racionais MCs. Parecia um dia comum na unidade e recebemos um novo adolescente que acabara de sair do cumprimento de medida de privação da liberdade, no sentido educativo, DGAZ, Departamento Geral de Ações Socioeducativas. O jovem que chegou se chamava Josué. Assim como os demais, era um menino negro com uma história digna de um filme de terror. Carregava em seu corpo, assim como em seu semblante, as marcas da violência promovida por um Estado violento, opressor e genocida. Seus olhos estavam vazios e aparentemente sem vida, com um olhar cinza, um misto de raiva e desesperança. Ele carregava consigo uma longa cicatriz na barriga e certamente uma cicatriz ainda maior na alma. A cicatriz era fruto de um tiro de fuzil que aconteceu durante uma troca de tiros com a polícia em uma operação.
Infelizmente, o policial não sobreviveu. Os outros profissionais da unidade, os educadores, tinham medo dele. A história de vida do jovem Josué não era diferente da grande maioria esmagadora dos adolescentes com quem trabalhei nos últimos 5 anos. Talvez aquela parábola cantada pelo profeta Brown faça vocês entenderem melhor. Lembro que um dia o Guina me falou que não sabia bem o que era amor. Falava quando era criança, uma mistura de ódio, frustração e dor. De como era humilhante ir para a escola, usando a roupa dada de esmola. De ter um pai inútil, digno de dó, mais um bêbado, filho da puta e só. Sempre a mesma merda, tudo todo dia igual. Sem feliz aniversário, Páscoa, Natal, longe dos cadernos. Estou ouvindo alguém me chamar. Os demais funcionários tinham medo dele e, por conta disso, ele pouco se desenvolvia em termos de trabalhos e acolhimento. Mas comigo era diferente. Eu sentia no coração o Espírito soprando que se eu buscasse um encontro com Cristo dos Evangelhos, ele estava ali mesmo. Busquei uma aproximação com Josué, puxando assuntos sobre música e várias coisas que permeavam sua realidade. Até que descobri, por meio de uma atividade com cartolina, que ele não sabia escrever. Isso me fez entender por que ele nunca aderiria à escola. Chamei-o para um canto e perguntei se ele estava com dificuldades para escrever, que eu iria ajudá-lo. E se ele não soubesse escrever, eu o ajudaria com isso também. Ele olhou nos meus olhos e disse: tio, você vai me ajudar mesmo? Quando eu voltar para casa, eu quero voltar já escrevendo, para arrumar um trabalho e ajudar minha mãe. Naquela época, eu estava iniciando minha formação no Instituto Paulo Freire. Ainda não me sentia capaz de alfabetizar alguém. Naquela noite, não consegui dormir no ônibus na volta do trabalho. Durante a longa viagem de 2 horas e 30 minutos, remoí isso dentro de mim e comecei uma conversa com Deus. Lembro pouco dessa oração, mas lembro de pedir: Senhor, usa-me. Eu não sei alfabetizar, não me sinto pronto ou preparado, mas confio que o Senhor é fiel para completar a obra. Naquele mês, comecei a pesquisar sobre alfabetização por meio de vídeos no YouTube, baixei apostilas, comprei livros e disse: Senhor, aqui estou. Demos início ao projeto com a ajuda de uma amiga da unidade que trabalhava no setor administrativo. Na sala dos motoristas, criamos um espaço que funcionaria como uma sala de aula. Outros adolescentes, encorajados pela atitude de Josué, juntaram-se a nós. Com o tempo, até outros educadores participaram do projeto. Uma equipe que estava sempre desmotivada, apesar de toda a precarização, se animou com essa nova empreitada. O reino de Deus chegou, sem uma única palavra sobre Jesus. Estávamos vivendo um novo tempo e a esperança tomava conta dos corações daqueles jovens que criavam expectativas de um recomeço em suas vidas. Foi um ano intenso, entre sorrisos e lágrimas. Tivemos desistências e evasões, mas também tivemos a alegria de ver adolescentes que antes não escreviam nem o próprio nome escrever em letras de rap. Enfim, Josué estava escrevendo e frequentando assiduamente a escola, mas o sistema nunca dá uma trégua. Chegou o dia da audiência de Josué por conta de outros atos infracionais. Ele teve que voltar para o Degase, regime fechado de privação de liberdade no CAI Baixada. Parecia o fim. Todo o trabalho feito por um ano. Eu questionava a Deus: será que vai ser sempre assim? Não é a primeira história com final triste, e certamente não seria a última. Afinal, essa é a lógica desse sistema escravista: matar nossos sonhos quando não matam literalmente nossos corpos. Eu me lembrava de todo o processo, dos filmes que assistíamos, das músicas que ouvíamos,
das outras oficinas e dos passeios na praia e tudo mais. Parece que tudo tinha ido por água abaixo. Lembrei-me com lágrimas dos olhos quando contei para eles que, quando era criança, não tinha brinquedos. Minha mãe não tinha condições de comprar, então ela fazia nossos brinquedos por cartelas de ovos, que na época eram de papelão. Elas as colocavam em um balde com água e deixava lá por uma semana. As cartelas viravam uma massa semelhante à argila, e minha mãe fazia brinquedos, moldava a argila e usávamos muito a imaginação. Era muito bom. Gosto de chamar isso de negritude, tecnologia de sobrevivência. Isso era algo que tínhamos em comum. Mas eu acreditava no poder do evangelho. Sou filho de uma mulher negra, moradora de favela e pentecostal. Contava essas histórias para minha mãe e ela orava e dizia: filho, Deus fará. Alguns meses depois, tive a oportunidade de realizar atividades na mesma unidade em que Josué cumpria sua medida. Nesse período, eu estava tomado por muita desesperança. Atuar com a população negra em vulnerabilidade social, marginalizada, à margem da lei no Brasil, é a tragédia de ir a mais velórios do que aniversários. O sistema racista estava dado. O sentimento de Jesus talvez fosse o mesmo, horas antes de ser executado pelo Estado romano, desamparado por Deus. Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? Dizem que os planos de Deus são misteriosos, enfim. Soube que Josué estava naquela unidade e busquei me informar com uma amiga que é assistente social no Degase. Como poderia visitá-lo? Depois de todo o trâmite burocrático, finalmente, em um sábado chuvoso, fui visitá-lo. Não sei por que, naquele momento, lembrei das palavras de Jesus no texto base de toda essa conversa. Mateus 25. Quando estive preso, vocês me visitaram. Cheguei cedo no local. Passei pela portaria e, nesse momento, meu coração já estava acelerado, com aquele pensamento de sempre. Eu nem sei o que falar na hora, mas mesmo na crise de fé, os ensinamentos da minha mãe diziam: coloque Deus na frente e deixe-o agir. As visitas ocorrem no pátio, uma espécie de quadra esportiva, com muitos agentes socioeducadores presentes, muitas famílias reunidas, muitas mulheres, majoritariamente negras, que também carregavam em seus rostos as marcas da crucificação desse sistema. Talvez para elas seja como Maria diante de seu filho Jesus na cruz. Não era difícil imaginar as histórias dessas mães em minha cabeça. E depois de um tempo de revezamento, de visitas, finalmente aconteceu um encontro ou reencontro. Ele chegou. Tinha engordado, estava com a cabeça raspada. Cheguei meio tímido, mas ainda assim abriu um pequeno sorriso. Deixa eu tomar uma água aqui. Mas ainda assim abriu um pequeno sorriso. Eu sorri e o abracei, dizendo: você continua bonito, hein? Isso quebrou o gelo. Ele abriu um sorriso acompanhado de uma gargalhada. Talvez tenha sido a gargalhada mais gostosa que eu já presenciei. Ele perguntou como estavam os meninos do acolhimento e em seguida disse que tinha uma surpresa. Sua avó iria visitá-lo. Ele estava muito feliz com isso, pois não tinha recebido visitas da família na primeira internação. Ele disse que queria dar um presente para a avó, e eu disse que o melhor presente seria estar bem. Mas ele insistiu em dar um presente, e foi então que o reino de Deus chegou para mim. Ele puxou algo em forma de prato, que era um amontoado de sabonetes.
aqueles pequenos que tem em hotéis. Ele disse que depois de cada banho, guardava o sabonete e juntava com o do dia anterior, até formar uma bola de massa de sabão. E com as linhas que ele tirava de seu próprio uniforme, no caso da bermuda azul, o menino, que era analfabeto, escreveu: "Vó, te amo". Nesse momento, reconheci Jesus no rosto do Josué. Mais do que isso, era o próprio Cristo que saltava do texto de Mateus 25, e se revelava novamente diante de mim. O céu se abriu dentro da unidade, e a pomba desceu resplandecente, dizendo: "Esse é meu filho amado, você é meu filho amado. Eu sempre estarei contigo e sempre estarei neles, e eles sempre em mim". A teologia de favela vai além de ser a caminhada do povo favelado com Deus, é a identificação concreta com a favela na luta pela libertação. Acho que esse cara aí, né? Foi o primeiro capítulo, né? É isso aí. Cara, eu até me emocionei aqui. Obrigado pela leitura, né? Depois que a gente tá pronto, né? A gente só lê quando chega na nossa casa, a gente pega e lê o livro, mas ele passou um filme na minha cabeça aqui, né? O Josué, que na verdade se chama Fabiano, né? O nome Josué foi colocado para homenagear o Josué, de fato, que foi o primeiro adolescente que eu enterrei, né? O primeiro velório de adolescente que eu fiz na vida. No ano de 2019, eu tinha uma turma de 16 adolescentes e eu enterrei 7 deles. O Josué foi o primeiro. O Josué, a gente tinha brigado e ele passou por mim para fugir da unidade, para evadir. E eu perguntei para ele assim: o que você vai fazer mesmo? Ele falou assim: é isso que eu vou fazer mesmo. E ele pulou o muro. E o Josué nunca mais voltou, né? Dias depois eu estava no enterro dele. E eu sei, talvez eu pudesse ter impedido ele ter, enfim, eu nunca vou saber, mas eu achei importante nesse livro, né, além de ocultar o nome do Fabiano, homenagear o Josué. E como vocês iam lendo, passava um filme na minha cabeça, todas essas coisas que aconteceram, né? É isso. Só quero agradecer mesmo. Só agradecer. Obrigado. A gente que agradece por ter compartilhado essa leitura com a gente, cara. De verdade. Então, no final, assim, a gente troca, né? Então, o Glauber pode começar, que ele tá com a mãozinha levantada. Pode colocar aí suas ideias. Ah, não? Ah, beleza. Se alguém tiver alguma ideia para compartilhar, pode. Cara, esse, enfim, essa teologia de favela, né, que nosso amigo Léo Maltrapilho, né, escreveu, enfim, né, tem umas influências da teologia negra, com a teologia da libertação, né, latino-americana. Enfim, é, é uma forma de o favelado ter acesso ao evangelho e de forma a se sentir representado, espiritualmente falando, sabe? E, cara, é muito, é muito gratificante, sabe? Léo Maltrapilho, é, tipo, ver Jesus, sabe? Sentir a importância do evangelho e através dos próprios das pessoas, dos próprios pequeninos da comunidade, né, que infelizmente estão no tráfico, né, da por conta do abandono do Estado, né. Infelizmente, para muitos deles era um caminho entre aspas fácil, sabe. Uma dessas conversas que eu vi no YouTube, né,
uma parte que meu maltrapilho falou sobre um menino, né, que então, eles estavam rezando o Pai Nosso, mas depois o menino queria rezar uma Ave Maria. E, e, e segundo o próprio Léo, é, foi a oração mais sincera que ele teve, e ele teve certeza que essa oração chegou aos céus, sabe? Eu me identifico com essa parte porque eu sou católico, enfim. Agradeço pela oportunidade e valeu por escrever esse livro. Você é um gênio, Léo. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Estou longe dessa genialidade, mas eu acho que é interessante a gente, como você falou, da teologia negra e da teologia latino-americanas, né? E isso tem muita influência, lógico, a minha teologia está no livro, e a gente poder traduzir essas teologias, né, a partir da contação de histórias, né, contando histórias e vivências reais nos territórios favelados. Eu acho que essa é a grande diferença, né, de pessoas que escrevem sobre a favela e as vivências daqui, que nunca nem pisaram aqui. E esse livro, essa organização, traz todos os autores, as autoras são pessoas negras, são pessoas pretas, né, são pessoas cristãs, são pessoas com dupla pertença religiosa, algumas delas, e elas são pessoas que atuam, né, são faveladas. Então, é uma teologia feita de dentro para fora, né, da própria favela, né? Isso é bem legal. E é isso. Obrigadão, companheiro Wallace. Tamo junto, tamo junto. Fala aí, Kel. Bom dia, povo. Ai, tô aqui chorando também, porque é engraçado, né? Eu parece coisa de mentirosa. Toda vez que tem uma história de desgraceira, eu tenho uma para contar. Eu venho dessa realidade da extrema pobreza. Eu tenho histórias para contar com o sistema prisional. Eu fui namorada / noiva de um cara que estava preso. Eu frequentei o Carandiru, tem história para contar. Eu frequentei o Carandiru. E até hoje, toda vez que eu passo lá na frente, que agora é um parque, aquilo me arrepia. E eu sinto aquele cheiro horrível de criolina que aquele lugar tinha. Eu consigo sentir o cheiro da cadeia até hoje. E essa história me dói porque quando eu lembro do Carandiru, eu não lembro do meu ex-namorado. Eu lembro de um cara que era do mesmo pavilhão que ele, que era o pavilhão 2. E o cara, ele não recebia visitas nunca. Era o cara que estava lá há não sei quantos anos e ninguém nunca ia visitar. E no dia de visita ele descia para o pátio junto com os outros para não receber ninguém e ficar andando no pátio. Que eu não sei quantos de vocês já frequentaram o sistema prisional. Existe um pátio, é um campo de futebol, na verdade, que você fica andando em círculos, conversando com sua visita. Porque você não tem onde andar, você não tem como passear dentro da cadeia, você não pode ficar andando. Então, tem lá o campo de futebol e você fica andando em círculos, conversando com a sua visita, enfim, a visita com o preso lá. E eu ficava andando em círculos e o cara andando, eu com o meu namorado na época, e o cara ficava andando sozinho, falando sozinho, conversando com ninguém, que ele não tinha ninguém para ir visitar. E toda vez que fala do sistema prisional, eu lembro desse cara, eu lembro da cara dele até hoje. Aí eles falavam, é o louquinho, porque como ninguém ia visitar ele, ele ficava andando sozinho, falando sozinho. E isso me dói em níveis muito grandes, assim, porque eu imagino que ele não estava lá à toa, óbvio, ele não estava à toa, mas aquela situação daquele cara me doía na época e me dói hoje de lembrar. E é isso, toda vez que fala de cadeia eu lembro desse cara. Não tem nada a ver com o livro, mas toda vez que fala de cadeia eu lembro desse cara e eu sinto muita dor. Eu não sei
qual foi o fim desse cara. Eu não sei se ele foi solto, eu não sei o que aconteceu com ele, mas o rosto dele não some da minha cabeça, sabe? Quanto ao meu ex-namorado, saiu, tá com uma família enorme de acho que 7 filhos, já é vô. Enfim, a vida seguiu para ele. Obrigadaço por compartilhar, de verdade mesmo. A gente trocar umas ideias, escrever algumas coisas juntos, hein?